gente vai entender, eu vou falar um pouco sobre o dinamismo de quando a gente fica muito unilateral, quais são as implicações disso na nossa vida, né? Tem um livro muito legal, né? Não sei se vocês conhecem, que é da Von Franz, que chama A Função Inferior. Alguém já viu? Então, esse livro, ele vai um pouco nessa linha, e ele vai falar um pouco sobre como que é a psicologia da função inferior. Fala mais sobre as dificuldades, assim, de quando eu sou um tipo intuitivo e tenho a sensação inferior, o que acontece comigo? Ela foca mais na inferioridade. Então, hoje eu vou falar um pouco da inferioridade, mas no sentido da introversão e extroversão. Então, eu tenho que descobrir como que eu passo. Ah, é claro que passa? Isso é para só eu. Ah, entendi. Tá. Bom, então, a gente tem como nossa autoridade de referência o Jung, né? E o Jung, ele, como o Pablo falou muito bem, ele tem toda uma psicologia do inconsciente, né? Ele é conhecido, né? A gente tem até um tratado sobre a história do inconsciente, onde é citado o Jung, ao lado do Freud, ao lado esqueci do nome dos outros dois, não vem ao caso agora, mas ele é um teórico sobre a psicologia do inconsciente, né? E ele tem, como vocês já sabem, né, não cabe aqui eu explicar, ele tem toda uma estrutura teórica sobre o que é o inconsciente. Então, a gente tem a base filogenética, né, composta por arquétipos, que ele vai chamar de inconsciente coletivo, uma estrutura um pouco mais pessoal, que é onde, teoricamente, né, a gente localiza os complexos. E aí, mais para frente, né, ele vai falar um pouco sobre a consciência. E quando o Jung vai tentar nos explicar o que é a consciência, ele vai através da teoria dos tipos psicológicos, principalmente, lógico, né? Então, eu vou retomar um pouco o que o Pablo falou, né? Ele falou mais aprofundadamente, mas eu vou retomar. Tem um livro que se chama A Psicologia do Inconsciente, onde ele começa falando sobre a distinção entre as duas teorias, de Adler e de Freud. Então, usando que esse é o Adler, esse é o Freud, né? Essa figura a gente sempre vê no Natal, né? Lembra com as coisinhas de Natal, na Páscoa, colocam orelhinha, né? Nessa foto do Freud. Então, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim, o interesse do Jung é como que a consciência apreende os fenômenos do inconsciente. Aí ele vai citar esses dois exemplos, né, e vai dizer assim, que a teoria de Freud e a teoria de Adler reflete a psicodinâmica de cada um desses teóricos, né? Ele vai dizer que o Adler é mais introvertido, então ele vai ter um olhar sobre os processos inconscientes numa perspectiva mais do poder, da relação do sujeito com a sua inferioridade, né, consigo mesmo, enquanto que o Freud vai se preocupar com a relação com o objeto, a história infantil, a relação com os pais, com os genitores, com a família, com o ambiente. Então, ele vai classificar o Freud e a teoria dele como uma teoria extrovertida. E no final das contas, ele vai dizer assim, tanto uma como outra, e se a gente fosse pegar os outros psicólogos também, né, que desenvolveram suas teorias, tem sentido, faz sentido. É como se, assim, as duas teorias falam do mesmo objeto, que é a psique, que é o inconsciente, mas de formas distintas e ambas têm sentido. Então, a gente entende que a psique tem dinamismos diferentes, né? Mas só que na perspectiva do Jung não é infinito, né? Aí ele vai fazer, então, a teoria dos tipos psicológicos, mostrando algumas possibilidades da consciência aprender os fenômenos do inconsciente. Pode passar. Então,
Só retomando aqui alguns pressupostos básicos, aqui a gente vai partir do pressuposto que o desenvolvimento psicológico é unilateral. O Pablo falou disso, eu vou ressaltar isso, vocês podem encontrar muito bem descrito na natureza da psique, né, onde ele vai falar sobre a natureza da psique, né? E ele vai falar, então, que quando a gente nasce, né, a princípio somos inconscientes, somos pulsionais, né, e na relação com o mundo, a gente vai formando representações, né, e constituindo a nossa consciência. Então, é através de uma relação do mundo, da relação do sujeito com o mundo externo e também com o mundo interno, que seria, eu tô com fome, eu tô sentindo dor, né? A gente vai criando representações. Essa é a figura que quando eu sinto fome vai me dar leite, né? E a gente vai chamar de mãe. E assim por diante a gente vai formando a nossa consciência através das nossas experiências e das nossas relações, né? Então, lá pelas tantas, na natureza da psique, eu vou trazer mais um olhar sobre o que é consciência, né? Que a consciência, então, ela é um órgão psíquico. Jung diz isso na natureza da psique, né? É um órgão psíquico de percepção, que tem uma função adaptativa. A finalidade da consciência é nos adaptar à realidade, né? A gente precisa de consciência para a gente sobreviver, a gente precisa de consciência para saber quem eu sou, quais são as minhas necessidades, o que é o perigo, como que eu vou me defender e assim por diante. Então, a consciência, ela é um órgão de percepção que estabelece uma relação com o mundo externo e com o mundo interno, né? Isso a gente vai construindo. E aí a gente vai construindo essa relação e a gente vai percebendo que algumas coisas são importantes desenvolver, outras que não são compatíveis aquilo que é necessário, aquilo que eu estou precisando, aquilo que o meu meio espera, né? Eu vou reprimir ou eu vou negligenciar. Um exemplo simples, né? Então, se eu venho de uma família onde o valor de ser educado, de não expressar raiva, de, sei lá, né, não agredir, enfim, é muito valorizado, quando eu sentir uma raiva muito intensa, me sentir violada, eu vou reprimir a minha agressividade, porque a minha agressividade não é bem-vinda nesse espaço, né? E assim a gente vai formando uma sombra, um inconsciente, né? A gente vai jogando para o inconsciente aquilo que não nos interessa muito, não é bom manifestar, não é bom expressar e assim por diante, né? E ao mesmo tempo que eu vou formando a minha sombra, eu também estou formando uma persona, uma forma, a persona, segundo Jung, é o arquétipo da adaptação, né? A gente se adapta ao mundo através da persona. Na verdade, das personas, né? A gente tem várias personas, a gente é filho, a gente é pai, a gente é aluno, a gente é amigo, a gente executa diversas identidades, na verdade, né? Então é muito legal você ver o adolescente, eles estão lá, um xingando o outro, falando palavrão e aquela balbúrdia, daí chega a mãe de um, eles viram anjos, né? É impressionante. Educado, oi, dona Cleonilda, tudo bem com você, né? Uma educação, isso é persona, né? Isso é você saber que em determinadas situações você deve agir de determinada maneira, em outras menos, e assim por diante, né? Bom, então para o Jung, isso é um pressuposto teórico, a gente vai partir desse pressuposto de que a psique humana, ela tem essa divisão básica de consciente e inconsciente, e que o inconsciente, acho que dá para mudar, e que o inconsciente, então, tem uma função de compensar a atitude da consciência, né? Ele vai dizer isso, é a função do inconsciente, uma das, né? É a compensação da atitude consciente. Então, para nós, vamos resumir, para nós nos adaptarmos à realidade, a gente precisa ser unilateral, né? A gente tem que selecionar o que é que eu vou desenvolver e o que eu vou negligenciar. A divisão persona e sombra, consciência e sombra,
ela faz parte da natureza humana, né? Se engana quem acha que não tem sombra, né? Todo mundo tem e deve ter. Por quê? Por quê? Porque não dá para a gente ter consciência de tudo o tempo todo. Não dá para a gente ser bom e mal, né, ao mesmo tempo. A gente tem que tomar determinadas posições e não dá para a gente ter a percepção de tudo. Eu preciso selecionar o que é importante. Então, nesse momento, é importante para mim pensar, né? Eu preciso pensar, eu preciso construir uma linha de raciocínio, eu não tenho que estar pensando se eu estou sentindo, o que vocês estão achando, não, né? Eu tenho que negligenciar alguma coisa para poder construir uma outra coisa, que às vezes é o oposto, né? Então, o inconsciente tem essa função compensatória. A consciência, ela deve ter uma relação dialógica com o inconsciente. O que seria isso? Seria assim, né? A consciência perceber e se relacionar com aquilo que é desconhecido, né? Ela perceber que está com fome e comer, né? A fome é um processo inconsciente, é um processo que a gente não controla, que nos acontece. Ou perceber que eu estou sentindo raiva de alguém e não reprimir isso, mas também eu não posso atuar isso. Eu tenho que me relacionar com a minha raiva e ver qual é a melhor forma de lidar com essa emoção, né? Então, a patologia, né, isso seria, assim, uma ideia, assim, de um ideal de saúde, é a gente ter uma relação com o nosso inconsciente, né? O ego estabelecer uma relação dialógica, o ego conseguir perceber seus processos, mas não ser tomados por eles, né? Ou reprimir eles, né? Então, o Jung vai dizer que a patologia seria o momento onde o ego se aliena, desculpa, da psique coletiva, ou dos instintos, do inconsciente, né? No sentido de ou ser tomado pela raiva e achar que só porque eu tô com raiva eu tenho o direito de fazer tudo que eu bem entendo, ou então reprimir aquilo que vem do inconsciente. Não, eu não estou sentindo raiva, eu vou agir, né? E isso não está me acontecendo. Tanto uma saída como a outra é perigosa para o nosso equilíbrio psíquico, né? Porque a ideia do Jung, então esse é um outro pressuposto, né? É que a gente tenha que a gente tenha assim a capacidade de suportar esses opostos. Tudo bem, tá aí? Tá fazendo sentido? Então tá. Então, voltando lá à consciência, né, eu quis trazer essa ideia de relação dialógica, né, de separação dos opostos, porque a gente vai ver que isso é um princípio também da teoria do Jung, né, que existe uma totalidade, como o Pablo mesmo disse, a gente é tanto introvertido como extrovertido, a gente tem todas as funções na nossa psique, mas justamente por causa do nosso desenvolvimento, a gente opta, prefere, sei lá, né? A gente tem uma tendência maior a desenvolver determinadas funções e outras, então, ficam negligenciadas, né? À parte, na sombra. E daí também faz parte da teoria do Jung, né, de que existe um princípio de autorregulação que é coordenado pelo complexo do self, de que aquilo que é negligenciado em algum momento, não tudo também, tá? Senão a gente fica louco, mas algumas coisas, né, precisam vir à consciência, que são determinadas pela necessidade, né, ou chamado da vida, enfim, a gente tem que integrar aquilo que ficou, algumas coisas, não tudo, né, que ficou no inconsciente e na consciência. Então, a consciência. Então, quando a gente vai falar de tipos psicológicos, a gente está falando sobre a teoria de consciência que o Jung construiu, dentre vários outros aspectos, né? Para o Jung, a gente tem essas 4 funções, que tem uma qualidade, né, de estabelecer uma relação, uma percepção com o mundo, seja o mundo externo, seja o mundo interno. Ela possui essas 4 funções, que é sensação, intuição, pensamento e sentimento, e as 2 atitudes, que seria introversão e extroversão.
Pode passar. A questão que se faz, então, quando a gente vai estudar os tipos, né, que o Jung traz, é que a consciência é esse órgão psíquico que estabelece uma relação e que constrói um conhecimento, constrói uma representação, né? E aí a questão é como que a gente vai conhecer, seja aquilo que está acontecendo dentro ou fora. Para ele, então, a gente não existem várias formas de construir conhecimento. Uns vão pela função sentimento, outros vão pela função intuição, outros vão pela sensação, outros pelo pensamento, né? Então, é uma tentativa do Jung de, de entender como cada um constrói e de que forma isso vai acontecer, né? Sempre vai ser unilateral, porque não dá, como eu falei, não dá para a gente ter tudo, né? A formação do eu, ela é unilateral e sempre vai ter algo que a gente perde, que vai ficar negligenciado. A gente sempre vai ter uma perninha mais manca, que vai ser a nossa função inferior, as nossas inferioridades. A função inferior é aquela, então, que vai ser menos desenvolvida, que vai ser a mais próxima do inconsciente e, portanto, ela vai ser muito importante. E eu vou falar mais para frente. Pode passar. Então, aqui é um pouco é uma imagem, né, que fala sobre um tipo sentimento, né? Vamos entender aqui como a função superior sentimento. Eu gosto, nas minhas aulas, é que eu não fiz aqui, mas normalmente eu puxo uma mais para cá e outra mais para cá, porque a gente vai ter a função superior, uma função secundária, daí uma função terciária e a última é a função inferior. Elas são opostas, né, como o Pablo explicou. Então, o sentimento sempre é oposto ao pensamento, a sensação sempre é oposta à intuição. O sentimento pode ser tanto introvertido como extrovertido. Se o sentimento for extrovertido, o pensamento, que vai ser a função inferior, vai ser introvertido. Tudo bem? Até aqui? Aí, o John Bibby, ele vai trazer uma ideia assim, bom, eu não vou complicar, não, então vocês vão ficar malucos, mas deixa. Pode pular. Isso é o módulo 2, tá? O módulo 2 fica pior. O módulo 3, então, tem o tipo do inconsciente, é bem legal. Então, os tipos psicológicos, né, é importante a gente entendê-los, né, porque eles é uma teoria que vai atestar sobre a pluralidade da psique. À medida que a gente entende que existem os tipos e que cada tipo tem um funcionamento, que cada funcionamento é legítimo em si mesmo, né, tem a sua razão, assim como o Adler tinha a sua coerência, a sua lógica, o Freud também tinha, né, a gente vê legitimidade nessas distintas formas de perceber, de conhecer, de construir consciência e conhecimento, né? Então, saber disso nos dá o álibi de olhar para as diversas pessoas e entender o valor de cada funcionamento, a inferioridade, o limite de cada funcionamento também, né? Isso é muito importante dentro da clínica, né? Então, a gente adquire respeito à diversidade, né? E distintas possibilidades de ser e de individuar. Também é uma teoria compreensiva da adaptação humana. Sempre quando a gente está falando de tipos, a gente está falando de formas de se adaptar à realidade, de sobreviver, de viver e de construir uma vida, né? Pode passar, claro. Tá. Então, a função superior, que seria aquela que eu coloquei lá em cima, ela é sempre a função mais consciente, mais adaptada à realidade, né? É onde a gente observa as nossas habilidades, as capacidades, os recursos disponíveis, né? Quando a gente está na nossa função superior, a gente está tranquilo, né? É difícil a gente ficar pegado, né? Então, o atleta, né, que
supostamente teria uma função sensação, ele não vai ficar se questionando, ele simplesmente vai lá, pega a bola, faz o que ele tem que fazer e pronto. O teórico vai ler os livros dele, né, vai construir as ideias, vai pensar, e tá tudo bem, né? E ele tá feliz, o intuitivo, sei lá, vai lidar com as possibilidades, vai ver qual é o melhor lugar para vender, para conquistar determinadas coisas, e assim por diante, né? Então, é onde os recursos estão disponíveis e o ego se sente familiarizado, identificado. É aquela coisa, na infância a gente vê claramente a formação da consciência, né, que é a característica da infância, e é onde a gente está onde a criança está construindo a sua função superior, ela está fortalecendo. Então, quando uma criança chega na clínica, a gente tem que fortalecer a função superior, a gente tem que sacar qual que é a dela e ficar lá, né, na jornada do herói. Né, só na segunda metade da vida, né, que segundo Jung, a gente vai integrar a sombra, né, aquilo que ficou negligenciado. Num primeiro momento, a gente precisa fazer essa diferenciação, né, que é o que o Carlos estava falando, do ego que vai se diferenciando, função superior que vai ter que ser diferenciada, né? Então é onde quem eu adorava brincar quando eu era pequenininha, daqueles cadernos assim. Qual é a sua música preferida? Qual é a brincadeira preferida? Qual é a cor que você mais gosta? Qual é, sabe assim, o que eu quero? Que me faz sentido. Qual é a minha brincadeira? Qual que você não gosta? Qual que é horrível, que eu detesto, que eu acho feio, né? Então, assim, o fulano é sempre sombrio, é um monstro que o ego heróico tem que derrotar. Que a gente precisa começar a fazer essa separação para depois fazer a integração, né? Então, é nesse momento, né, que a gente vai construir e fortalecer a função superior, e que é ela que dá a sensação de competência, de discernimento, de agir, pensar e sentir com menos influência dos complexos inconscientes. Então, quando a gente está na nossa superioridade, a gente não fica tão emotivo, a gente não fica tão instintivo, a gente não fica tão. A gente consegue ter mais atenção, a gente consegue ter mais clareza do que está fazendo, né? Lógico que os complexos eles nos atravessam. Mas, pode passar, claro. A gente vai perceber que a função inferior, ela é também muito importante da gente entender, né? Segundo a Von Franz, é a tendência natural a adiar ou transferir para as outras pessoas as coisas nas quais não nos sentimos superiores. Então, regra básica de psicologia do inconsciente. Aquilo que está na inconsciência, aquilo que é menos desenvolvido, a gente tende a projetar, né? Então, se eu sou uma função pensamento, né, talvez eu me atraia por uma pessoa que é função sentimento, porque talvez nessa relação essa pessoa vai fazer algumas coisas que para mim são sombrias, são difíceis, né? Eu vou precisar não, né? Mas eu vou me sentir atraída, né? E vou tender a transferir. Sabe aquele casal que o cara fala: "Ah, não, amor, você vai comigo porque você que conversa com as pessoas", né? É mais ou menos isso. A gente tende a transferir, a projetar as coisas que a gente não quer se abrir, quer reprimir, porque a gente tem dificuldade, para o outro fazer, né? A gente vê muito isso em relacionamentos de casais, de amigos, de família também, né? Os amigos, a gente vê um que fala, o outro fica mudo, né? Parece que tem uma tendência a equilibrar alguma coisa ali, né? E assim, então, forma-se a unilateralidade da consciência, relegando à sombra aquilo que desprezamos. Então, é da natureza da psique, eu adoro a natureza da psique, é o nome do livro do Jung, mas é a natureza da psique. Há sempre um lado da personalidade negligenciada em prol de aptidões, em prol de uma persona, em prol de uma capacidade. Pode passar, claro. Todas as funções superiores estão propensas a comportar-se de uma certa maneira. E da mesma forma, a função inferior, seja qual for, tem um tipo geral de comportamento. Então, nesse livro da função inferior, que é muito importante ler também,
A Von Franz, ela vai falar da psicologia da função inferior, né? A gente vem falando muito, né, das habilidades da função superior, como a professora Maria falou no começo, né? Mas também tem uma maneira da gente abordar pela via da função inferior, eu indico esse livro, tá? Pode passar. A função inferior, então, eu estava falando lá atrás, vou retomar, ela é muito importante na nossa estrutura psíquica, né? Porque ela é a porta de entrada para o inconsciente. Então, se a gente está falando de uma tendência autorregulatória da psique, né, de compensar a consciência, né? Então, é pela função inferior que os conteúdos do inconsciente vêm à consciência. Pode levar um estado de possessão, e a sua atuação é sempre arcaica, bárbara, desprovida de controle egóico. Por que a gente projeta, não quer saber da nossa função inferior, a gente foge das coisas que não tem que ver com a nossa superior, né? Por quê? Porque é difícil, é um lugar difícil, tenebroso de chegar. A gente está chegando perto do inconsciente, é onde estão os nossos complexos. A função inferior, segundo John Bowlby, é onde está os nossos complexos de inferioridade, inclusive. Então, se vocês querem saber um pouco sobre a função inferior de vocês, tenta pensar nas dificuldades que vocês mais vivenciam. Alguns vão dizer, é quando eu estou no meio de várias pessoas, tentando fazer amizades. O outro vai falar, é quando, ai meu Deus, vai ter uma prova, eu preciso estudar, eu preciso, né? Ou então o outro vai falar, puxa, é quando eu tenho que organizar, quando eu tenho que, não sei, né? Cada um vai trazer a sua dificuldade ao seu modo, né? E a gente tem a teoria dos tipos para tentar entender, né, uma forma de entender como que é que funciona as dificuldades, né? Porque via que vem. Isso é de cada caso, né? Então, elas sempre vêm personificadas em sonhos, em imaginações, por características opostas à superior. Podem vir nos sonhos, né? Como imagens de animais primitivos, elementos da natureza, coisas bastante arcaicas, bastante naturais, né? Pode passar. Então, agora, eu vou afunilar um pouco, eu vou falar mais da questão das atitudes, né? A atitude, ela também ela tem uma dimensão superior e inferior, a gente tem as duas, né? O ideal seria de a gente fortalecer as duas, né? Mas a gente sabe que pela nossa formação e amadurecimento da personalidade, né, uma vai ficar mais fortalecida, a outra menos, né? Então, algumas pessoas podem ficar muito, né, com um braço muito forte, como disse o Pablo, e o outro amarrado nas costas, né? Então, a introversão, ela tem que ver com a orientação da consciência e da atenção para o sujeito. Então, veja, a gente está falando de consciência, né? Consciência tem a ver com atenção, tem a ver com percepção, com interesse, com libido, né? E na introversão, a orientação, a libido está para o mundo interno, para o sujeito. Então, tendem a ser pessoas hesitantes, subjetivos, impressionável, reservado, questionador, que precisa sondar o novo antes de se entregar a ele. O mundo real é mais das ideias e impressões do que das coisas e pessoas. Reflexões e análise. Pensa e depois age. Resiste ao se deixar levar aos estímulos do mundo. Tende a desconsiderar a relação com os eventos exteriores. É impenetrável, taciturno, distante. Tá? Essas são algumas definições que o professor Jorge Zacarias faz. Tá? E a extroversão seria a orientação da libido, da consciência e da atenção para o objeto, para o mundo fora. Então, tendem a ser pessoas impulsivas, objetivas, impressionante, que todo mundo observa, presta atenção, mais relaxado, confiante, se entrega às novas experiências. Mundo real é o das pessoas e coisas do que do mundo interno.
é mais da ação e prática, né? Age e depois pensa, reage prontamente aos estímulos do mundo, desconsidera suas necessidades internas, é sociável, compreensível e acessível. Isso seriam qualidades da extroversão. Claro, todo mundo tem os dois, né? A gente vê um, um e outro, se percebe mais extrovertido em determinadas situações, mais introvertidos em outras. Isso tem a ver com a nossa tipologia. Pode passar. A inferioridade das atitudes. Então, agora, como que é uma extroversão inferior? Isso significa que, quando eu falo extroversão inferior, é quando a minha atitude superior é a introversão, né? Então, o introvertido, né, quando ele vai ser extrovertido, ele fica esquisito. Ele é aquela pessoa assim, que todo mundo olha e fala, meu Deus, não, sabe assim? Tem alguma coisa que desencaixa, assim, fica estranho mesmo, né? Então ele tem um descontrole na presença, né? Ele não tem um tato, ele não sabe ser assim tão agradável, né? Ele pode ser inoportuno, falar coisas assim, querendo ser o legal e acaba sendo bobão, né? Porque também ele não tem muita pegada assim para lidar com fora, né? Também ele pode parecer arrogante, ele pode gritar, ele pode se mover demais, né? A relação dele com o mundo de fora é esquisita, tá? E no caso do extrovertido, né, quando ele vai para o seu mundo interno, é um escândalo. Ele está tendo uma experiência luminosa. Ele está, assim, descobrindo a verdade dele. É uma coisa, assim, profundamente que você fica, cara, tá meio fora da casinha, né? Ele desaparece da vista dos outros, né? Ele vai para um retiro. E aí ele fica alucinado, envolvido com a sua experiência interior, como se fosse algo muito importante, místico, transcendental. Nossa, ele se interiorizou. Também acho que gostaria de marcar isso, né, na natureza do extrovertido, quando ele tem dificuldade de se introverter, né? Ele tem, são aquelas pessoas assim que eu não gosto de meditar, esse negócio aí, de ficar quieto, parado, porque é da natureza e ficar mexendo com as coisas, conversando, indo para fora, né? Pode passar. É, mas o que que acontece, né? A gente está falando, então, que a vida é dinâmica, né? Que existe uma formação de uma personalidade, mas que a vida não é só, bom, eu sou introvertido e vou ficar aqui dentro da minha casa. Não, a vida, ela demanda as duas atitudes, né? A vida, ela pede que a gente saiba lidar com as distintas situações, sejam elas introvertidas ou extrovertidas, né? O que a gente percebe é que, às vezes, quando a vida se impõe, né, e a gente se depara, né, com algum conflito, com alguma necessidade de construir uma nova posição ou uma nova percepção sobre a realidade, né, a gente tende a ir para a nossa função superior, tentar resolver o conflito a partir daquilo que eu já sei, daquilo que eu sou mais adaptada, né? Então, se eu conseguir, né, é, compreender o que a situação tá demandando de mim, por exemplo, se eu sou uma introvertida e eu preciso vir aqui fazer uma palestra, né? Se eu entender que isso é importante para o meu trabalho, porque eu vou estudar, porque tem um conhecimento que eu quero compartilhar, e etc e tal, né? E conseguir lidar dentro das minhas possibilidades com a extroversão, ok, eu estou desenvolvendo a minha extroversão, eu estou equilibrando, né, o dentro e o fora. E isso é autorregulação, isso é saúde, isso é vida. Só que assim, né, quando a gente vai lidar com aquilo que é menos desenvolvido, a gente vai descer as camadas, né? Então vamos supor, se eu sou introvertida, vou ter que extroverter. Eu não vou lá para dentro de um lugar
que é difícil em mim, né? Que é ir para a extroversão, porque o que acontece? O introvertido, a sombra dele é a extroversão, é o mundo fora. É difícil para ele, ele tem uma projeção sombria sobre o mundo de fora. Então, isso significa que ele vai acessar afetos complexos, de inferioridade ou de qualquer outra coisa. E daí a gente vai retomar a teoria dos complexos lá do Jung. O complexo, ele tem uma inervação. Ele é carregado de afeto, e o afeto tem que ver com o nosso corpo físico, né? Então, quando eu fico com vergonha, eu não fico só psiquicamente com vergonha, não é só um nome. Eu tenho uma série de reações fisiológicas. Meu coração dispara, meu sangue, sei lá, eu não sei falar, gente, eu não sou médica, mas assim, eu fico vermelha, eu esqueço, né? Eu fico com pânico, pânico também, né? Ele é psicossomático, né? A gente tem sérias relações entre ansiedade e problemas estomacais, ou pressão alta, né? Então, como os afetos, eles se enraizam no nosso corpo, né? E aí a gente fica animoso, fica emotivo, fica afetuoso demais, né? E aí o que acontece? A gente tem uma dificuldade de entrar nesse lugar. Bom, pula essa parte aqui, senão eu vou me perder. Tá. Eu quero ficar com a ideia do conflito. Então, o conflito é esse. Sempre numa situação de conflito, existe uma emoção, um afeto, um complexo que constela. Pode passar, né? Aí, no introvertido, pode passar. No introvertido, então, mediante uma situação de conflito, ele vai precisar desenvolver a extroversão dele, vamos supor assim. Mas a tendência, vamos dizer assim, é a gente buscar a função superior. Então, o introvertido ele vai ficar mais introvertido ainda, né? Se ele já era fechado, ele vai diminuir mais o círculo de amigos. É aquela pessoa que fala, vou sair do grupo do WhatsApp. E sai de todos, né? Ou então, sei lá, diminui o círculo de amigos, não quer se haver com isso. Por quê? Porque a libido, a atenção dele é focada no mundo interno. O mundo interno é esse afeto, é esse complexo que está constelando e ele vai buscar, na medida do possível, se tranquilizar, né? Então é onde ele se fecha, onde ele busca lidar com a afetividade dele, mas em compensação, ele não vai lá fora querer resolver o problema com aquilo que está causando o problema, né? Há uma saída de evasão, uma evasão do problema, uma fuga, né? Então ele vai buscar apaziguar o seu afeto, não foca na causa externa, não se incomoda com o que os outros pensam ou se incomoda muito pouco, né? Busca se afastar, se limita, né, no círculo social, vai saindo das responsabilidades, né? E como a projeção de sombra dele para o objeto, para o mundo fora, né? Ele tende a se sentir a vítima do mundo, né? Ele tende a se sentir a culpar o mundo pelas dificuldades e os problemas dele, né? E aí, nesse primeiro momento de conflito, a gente percebe que fisicamente, né, ele pode ser uma pessoa que não vai ter, assim, um problema metabólico, mas como introvertido, ele fica muito no mundo dele, ele é aquela pessoa que vai tropeçar, que vai estar andando de bicicleta pensando tanto na vida dele que ele cai, quebra a perna, sabe assim? Segundo o Fierce, esse seriam os acontecimentos físicos mais comuns, né, na autorregulação do extrovertido, né, do introvertido. Pode passar, né? Já o conflito do tipo extrovertido, né, que tem a consciência sobre o objeto e o mundo externo, ele é aquela pessoa que tenta se adaptar ao objeto, ao modo dele, né? Ele vai tentar
ele está sempre em relação, ele está sempre. Se o conflito aconteceu, ele é aquela pessoa que quer ir resolver, que quer cuidar, que quer estar, que quer falar sobre. Mas, em compensação, o afeto, aquilo que às vezes machucou, aquilo que ele não concorda muito, aquele sentimento ou percepção que ele teve, ele tende a negligenciar, porque a atenção dele está mais focada em se adaptar ao objeto do que ao mundo interno dele. Então, ele é aquela pessoa que tende a não se escutar. Se vocês forem conversar com pessoas muito extrovertidas, né, que tem bastante extroversão e muito pouca introversão, são pessoas que têm dificuldade de falar dos processos internos, porque os processos internos é onde está a dimensão sombria deles, né? Então, quer organizar a sua relação com o mundo externo, né? Então, são pessoas que se adaptam bem, deixa de reconhecer o seu afeto, o seu mundo interior. Vamos pensar o afeto como uma ansiedade, como uma grande tristeza, como algo que acontece, né? Uma animosidade. Então, às vezes, essas pessoas, elas estão bem adaptadas ao mundo, mas, de repente, tem umas explosões de humor. De repente, você fala uma coisa meio errada, toca em algum complexo, e aquilo vem de uma maneira muito abrupta, que nem ele mesmo sabe muito bem por quê. São aquelas pessoas que falam, que chegam na clínica, assim, né? Eu tenho um paciente extrovertido que ele chega. Eu não sei o que me acontece, mas toda vez que eu brigo com a minha esposa, eu tenho que quebrar as coisas, tenho que eu tenho uma explosão de afeto que eu não entendo, porque ele não sabe, na verdade, que é que está o que é que está incomodando de fato, que faz ele ter essa explosão, né? Então, as projeções excessivas de seus afetos querem enfrentar o mundo, aonde está o problema, sente-se muito empoderado, forte, superior, né? E aí, como ele negligencia esse mundo interno, tendem a ter dificuldades metabólicas, né? De digestão, de fígado, gastrite, dor de cabeça, do que a externa, de tropeçar, de cair, porque ele está mais atento ao mundo externo. Pode passar. Bom, então, a gente vai entender que o adoecimento, ele não existe, né? Qual é a linha? Qual é o momento que a gente está lidando só com um conflito, com uma questão de adaptação, e qual é o momento que isso se torna, de fato, uma doença, né? Mas eu diria assim, o adoecer é essa resistência, né, que o indivíduo tem de compreender que os conflitos estão convidando para uma mudança de posição perante o mundo, ou ampliar a sua percepção, né, descobrir, por exemplo, se eu só fico autorregulando as minhas emoções e vou me afastando, o problema vai crescendo lá fora, né? Eu não vou resolver o problema lá fora. Então, eu preciso da minha extroversão para lidar com as coisas, né? Então, essa é a questão que se faz no processo de adoecimento, quando a gente fica unilateral demais, né? E quando a gente vai ficando unilateral demais, uma das perspectivas, é lógico, dentro da teoria junguiana, a gente tem várias formas de pensar o adoecimento. A gente vai falar de complexos, a gente vai falar, enfim, né, de rebaixamento de consciência e tudo mais, mas dentro de uma perspectiva tipológica, existe uma crise das funções tipológicas. É mais ou menos assim. Aquela função, aquele tipo, ou aquela atitude, como eu estou enfocando mais na atitude, né? Ela não está mais funcionando. Ela não está mais servindo à adaptação do indivíduo, né? Então, é um chamado para descobrir outras, para ir por outros caminhos, né? E os sintomas, então, que vão aparecendo, tem que ver com essa busca pela totalidade ou por esses outros caminhos, por outros lugares dentro de nós que ficaram negligenciados. O introvertido, então, aumenta a desadaptação. Eu estou falando de pessoas adoecendo, tá, gente? É lógico que, na maioria das vezes, a gente que é psicólogo, a gente recebe o quê?
A galera que tá aqui, né? Quando a pessoa tá ok, né? Tipo, eu sou introvertido, fico no meu mundo, mas apareceu um problema lá fora, eu sei que eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, eu vou do meu jeito, eu vou mancando, eu vou falando, gaguejando, mas eu vou, né? E isso é autorregulação. A gente naturalmente vai se autorregulando, né? O adoecimento é quando a gente foge desse natural, desse processo natural de desenvolvimento, que segundo Jung acontece para todo mundo, e aí é onde a clínica acontece, né? Bom, então, o introvertido, ele aumenta a desadaptação ao meio externo. Então, aquilo que até então estava funcionando, ficar mais quieto, na dele, fazer, tarará, ele começa a perder a relação com a objetividade, com o mundo objetivo. Né? Ele vai perdendo a noção de realidade do objeto, não acredita na possibilidade de satisfação na relação com o mundo externo, seu afeto, em compensação, o problema, como o problema não se resolve, a dificuldade não se resolve, vai deixando o afeto tá ali. Né? Ele não consegue mais lidar com aquele afeto, ele não consegue mais se tranquilizar, ele vai ficando cada vez mais rancoroso, animoso, prevalecendo, então, uma sensação de inferioridade, é onde a gente vê, assim, uma projeção muito sombria sobre o mundo fora, né? Pode ser, assim, uma característica paranoica, né? Não vamos falar que toda paranoia é uma introversão, mas, segundo o Fierce, né, é possível falar assim que alguns sintomas paranoicos podem ser de um excesso de introversão, né? O extrovertido, por sua vez, ele vai querer porque quer que as coisas aconteçam, que ele se adapte, e na verdade ele é aquela pessoa que num primeiro momento estava bem adaptado, mas pelo seu excesso de extroversão, ele vai se desadaptando ao mundo. Ele vai ficando aquela pessoa chata, enfadonha, talvez até assim, querendo se impor, né, com uma atitude muito egóica, né, sobre o mundo, né? Então busca, esbraveja para satisfazer suas necessidades. Nesta ânsia, ele destrói a sua adaptação no mundo devido a um certo exagero. Existe uma necessidade de olhar para dentro que o assombra, né? Ou o torna hipocondríaco, porque daí quando ele vai pensar sobre ele, vem o conteúdo sombrio, vem a inferioridade, vem a indiferenciação, vem o inconsciente. Então ele não consegue discernir o que é o que. Ele se torna o doente. Pode passar. Então, negligenciar a sombra provoca o adoecimento. Então vocês vejam, né? Na vida, a sombra vai se impondo, né? Aquilo que a gente precisa integrar vai acontecer na vida, né? E quando a gente negligencia o contato com a sombra, é onde começam a aparecer os adoecimentos psíquicos. O introvertido, então, deveria dar mais atenção ao objeto, enquanto o extrovertido deveria prestar mais atenção ao seu pequeno eu, o sujeito. Resistir à sombra leva a uma unilateralidade da atitude, né? A gente fica só forte de um lado, né? E aí há uma compensação, uma enantiodromia dessa atitude. O que acontece? Quanto mais unilateral, mais o complexo ideoafetivo vai, né? Mais a crise de ansiedade aumenta, mais as tristezas vão acontecendo, mais perdas com o mundo, o objetivo, o introvertido vai tendo, ou o extrovertido também, né? Porque ele se recusa a saber dele mesmo. Enfim, mais a sombra se impõe. E se impõe, desta vez, violentamente, né? Há um rebaixamento do nível mental, né? Por quê? Porque a função superior não está mais funcionando. A ideia é essa. A função superior não está mais funcionando como um meio de adaptação à realidade, e aí a função inferior é inferior, né? Então, quando ela vem, a gente não sabe usar, a gente fica perdido, a gente fica emotivo demais, a gente não tem o discernimento, a educação, sei lá o que, né? Como que a gente pode pensar nisso, né? Então, na medida que a sombra emerge, ela vai atingindo as funções do ego.
Pode passar, claro. Então, é aquilo que a gente vai chamar na psicologia junguiana de uma compensação. O introvertido, então, ele vai, de repente, pelo seu excesso de afetividade, por conta dos complexos, ter infecções repentinas, afetos excessivos, pode perturbar o organismo, é onde a gente vê as grandes infecções, né, que as tuberculoses, né, o Fears vai falar que o introvertido tende a ter gastrite, úlcera, problemas estomacais, né, e mentalmente há uma desorganização do ego, porque o ego perdeu a função superior, perdeu as capacidades dele, né? E isso desorganiza a consciência. É onde, dependendo da estrutura, a gente pode ter um caso extremo, que seria, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Então, Fears, nesse artigo, ele vai inferir que a esquizofrenia é mais próxima da dimensão introvertida, né? Já o extrovertido, ele vai se desadaptando ao ambiente devido à sua sombra, que vai se impondo, o que pode gerar grandes acidentes. Ele vai querer tanto fazer as coisas, se adaptar, que ele pode se tornar um criminoso, ele pode ter problemas jurídicos, ele pode transgredir de alguma forma, né? Ou até causar grandes acidentes devido a uma impulsividade excessiva na tentativa de lidar com seu alto nível de ansiedade. Um extremo seria a dita psicose maníaco-depressiva, né? Um lugar assim psicótico, né? Pode passar. Então, gente, as crises, elas, nessa perspectiva, apontam para a necessidade de mudança na nossa atitude superior, né? A psicose, então, que seria, vamos dizer assim, o grau mais alto de adoecimento, porque a gente tem uma fragilidade da consciência, a consciência rebaixa e perde suas funções, né? Na medida que a consciência, que tem que ver com a nossa função superior, ela está desadaptada, ela está desorganizada, por causa do complexo, por causa do inconsciente que está se sobrepondo, né, a gente começa a ver a função inferior atuar naquele indivíduo, né? Quando acontece sintomas, é sinal de que a atitude oposta está emergindo. Então, quando a gente tem um caso de psicose, a gente está vendo a função inferior a céu aberto, né? E isso é uma questão na clínica, né? E o John Bowlby ele vai falar assim, sabe o teste Quati, né? Os testes psicológicos de modo geral, né? Eles tendem a não funcionar num primeiro momento da clínica, né? Então a gente, eu pelo menos fazia isso no começo, né? Quando chegava alguém, eu gostava de aplicar o Quati para saber o tipo psicológico. Mas veja, não faz sentido a gente fazer isso no começo. Porque a pessoa que chega na clínica, ela está doente, né? Normalmente, né? Ela está doente, ela está com um complexo ativado, ela está, então, com a função superior desadaptada, tem outras funções acontecendo ali. Então, você aplicar um teste ou querer fazer um diagnóstico tipológico, não é nesse momento. Porque nesse momento você vai, talvez, identificar a função inferior da pessoa, né? Que é o conteúdo inconsciente ali expresso. Né? Já aconteceu comigo, eu tinha pacientes que chegavam e era só tristeza e sentimentos e relacionamento. E eu, ingênua, acho que esse cara é função sentimento. Aí depois a gente vai ver, não, é uma função pensamento, né? Que o conteúdo a ser tratado é o sentimento, que é inferior, né? Então a gente às vezes pode confundir, né, o que é num primeiro momento. Só conhecendo a pessoa, né, dentro de uma análise de longo prazo que a gente consegue fechar um diagnóstico tipológico. Então quando a gente faz teste, brinca, assim, é uma brincadeira, né? É legal para a gente aprender, é legal para, mas assim eu duvido do diagnóstico a partir de testes, eu particularmente. Então o introvertido ele está em contato com o mundo externo pela explosão de afeto. Então, olha só a compensação, como acontece no introvertido. Ele tem uma explosão de afeto, de agressividade,
também ele pode ficar fascinado pelo objeto. Então, é aqueles casos esquizofrênicos que a gente vê, assim, a pessoa fascinada por alguém, né, começa a perseguir, ou começa a ter delírio sobre algum objeto fora que ele supostamente visualiza, né? Então, é uma forma inferior do introvertido, está bastante adoecido, tá? É manifestar sua extroversão, né? A gente vê isso na paranoia, né? O outro que está me perseguindo, ou o outro que está me traindo, né? No delírio, na alucinação. A inferioridade da extroversão é projetada no objeto, e o outro recebe o seu foco de atenção e de inferioridade também. Já o extrovertido, ele vai se fechando e sentindo-se incompreendido e preocupado consigo mesmo, né? A inferioridade da introversão é colocada no sobre ele mesmo. Então ele sente uma grande culpa, ele é aquela pessoa que, porque eu fiz tudo errado, porque eu sou uma pessoa que não vale nada. Ele não consegue, por exemplo, entender que, bom, nesse momento eu errei, eu agi por impulso, eu feri alguém, sei lá, né, e tudo bem. Não tem esse discernimento do mundo interno. Então, o eu fica sobrecarregado pela projeção do inconsciente, do complexo, né, que normalmente é indiferenciado. E a inferioridade da introversão é colocada no sujeito. Ele se culpa, se julga, torna-se fraco e empobrecido. Há um exagero na atitude e na forma como interpretar o seu mundo interno, seus desejos e seus impulsos. Pode passar. Então, as crises que a gente observa, né, nas histórias da clínica, na nossa história de vida, né, elas sempre são um chamado para uma mudança, né? Quando a gente pensa em tipos, a gente pode pensar em mudanças a partir dos nossos referenciais tipológicos, né? Isso é uma direção de trabalho, uma direção terapêutica, né? Elas tendem normalmente a acontecer na transição para a segunda metade da vida. Segundo Jung, as crises, as mudanças de tipos, elas acontecem normalmente na vida. É da nossa natureza fazer essa transição. No primeiro momento sou mais introvertido, daí no outro eu sou mais extrovertido, depois de um tempo eu acho melhor desenvolver isso. É onde acontecem, por exemplo, as pessoas querem mudar de emprego, ou se separam, ou, sei lá, vão mudar de religião, né? Tem uma série de mudanças que às vezes a gente faz justamente para assimilar esse novo conteúdo, né? E tudo bem, né? A gente faz, né? A questão é que algumas pessoas não conseguem se desidentificar da atitude superior, né? E dar espaço. E é onde a gente entra, né? Para numa perspectiva mais compreensiva, né? Também tem outra questão que traz as crises, que é o falseamento do tipo constitucional pelo ambiente na infância ou juventude. Então, se vocês me perguntarem, o que faz um intuitivo ser intuitivo? O que faz um pensamento ser pensamento? Resposta, sei lá. Nem o Jung respondeu, quem sou eu para responder? Então, ele vai falar, olha, gente, não sei, né? Só sei que foi assim. E aí, cabe a nós aprender essa natureza, esse dinamismo, ver qual é a necessidade daquela psique que por si mesma vai manifestar no consultório, na vida, né? O problema é que, assim, bom, aí eu sou filha de engenheiros e eles adoram astronomia e eu nasci. Aí eles querem que eu seja aquela que vai gostar de robô. Você vai gostar de robô, eu vou te colocar nesse projeto aqui, que eu sou amiga do cara do projeto, você vai gostar. Só que eu sou, sei lá, função sentimento. Eu quero brincar com minhas amigas, eu quero, sei lá, conversar, eu quero ir para um outro lugar que não tem nada a ver com engenharia, com robô, com matemática. E aí o ambiente demanda uma certa adaptação. E isso é absolutamente neurotizante para a criança, para o adolescente, né? Por isso que o trabalho com orientação vocacional é muito importante, porque você pode estar
tirando a pessoa de um caminho que é uma projeção dos pais, da família, da sociedade, né? E através de uma escuta adequada, oferecer um olhar mais autêntico para aquela natureza, né? Uma direção mais autêntica para aquela natureza, seja a orientação vocacional ou a própria terapia, né? E como é importante, então, a gente saber dos tipos, das tendências, né? Para não querer que um tipo de sentimento se adapte a uma natureza, a um funcionamento que é pensamento. E isso gera o quê? Um falso self, né? Um ego meio distorcido, desenraizado da própria essência, né? Então existe, né, essa perspectiva de que existe uma natureza, um funcionamento, né, que a gente tem que entender, né? E inadequação da persona, ego, a determinadas situações da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito pensamento, quando ela tem, sei lá, um problema no relacionamento, né, tem que se separar, não sei, né, e não tem a função sentimento bem desenvolvida, né, não consegue fazer amizades, enfim, ela vai precisar desenvolver aquilo que ela não tem, né, e isso é um motivo de crise. Pode passar. Bom, então a terapêutica seria desenvolver a atitude oposta, né, na medida do possível. A gente está falando de introversão e extroversão, seria o introvertido desenvolver mais extroversão e vice-versa. Quando a gente vai falar de tipo, de funções, que é sentimento, sensação, tarará, a gente entende que é muito difícil acessar a função inferior. Às vezes, assim, né, é um lugar muito sombrio, é um lugar perigoso para o dinamismo da psique, né, porque você vai estar lidando com uma função que vai acessar complexos, que vai acessar as maiores fragilidades, né. Então, a gente fala, assim, que o desenvolvimento tipológico tem que ir pela auxiliar e terciária, né. A pessoa ela tem que ir descendo a pirâmide. Se a gente for direto na inferior, a gente pode desorganizar muito o paciente, né? Então, a questão que se faz é o que a condição quer do paciente e para onde ela o está conduzindo. Quando a gente olhar para um paciente em crise, é importante se perguntar o que será que essa condição quer dele, né? O que a psique está fazendo com essa crise? Para que atitude, para que movimento essa alma está se conduzindo, né? Pode passar. Bom, então, dentro da perspectiva dos tipos, a gente tem a psicopatologia, né, também pode ser entendida como um problema da função inferior naquela psique, é uma forma de olhar para as psicopatologias, para os nossos sintomas, é um desenvolvimento que não permitiu que a função natural superior se desenvolvesse, como no caso das crianças, que são obrigadas a viver uma personalidade que não é o que elas queriam naturalmente, né? Aí a construção de uma falsa consciência, um falso self, que se força uma função, levando a uma patologia, psicopatia, psicose, neurose. E a normalidade seria o desenvolvimento da função oposta, que se dá naturalmente, sem interrupção. Muitas vezes a gente não encontra, porque na clínica só vem os processos em adoecimento. Só não, né? Mas na maioria das vezes são os processos que estão em adoecimento, tá? Pode passar. A meta do desenvolvimento, portanto, deve ser a fusão da introversão com a extroversão no mesmo indivíduo. Deve ser alcançado um estado no qual a divisão do mundo entre sujeito e objeto seja substituído por um relacionamento vivo em uma nova unidade. Esse processo, portanto, visa reunir o que está dividido. Então, as nossas crises, os nossos sintomas, são grandes símbolos, né, que visa reunir essa atitude superior com a atitude inferior. Eu acho que é isso, gente. Certo? Manda bala, gente. Pode perguntar.
Então tá ótimo. Algo que está tudo claro, né, gente? Pode perguntar. O Carlos, ela quer perguntar. Ah, tá. Pessoal, só duas coisinhas antes de ir embora, a gente vai sortear um livro, tá? Rapidamente, a gente vai tentar terminar e fechar tudo às 15h30. Tá? Então, quem quer fazer a pergunta? Essa enantiodromia, ela só acontece em caso de adoecimento? Vamos colocar assim, em caso de uma excessiva unilateralidade. Ela é aquela ideia de que você vai para um polo, né? Fica muito unilateral, algo no inconsciente fica reprimido, né? Porque se você fica muito extrovertido, você está reprimindo a tua introversão. Então, a introversão, ela vem numa forma de compensar o excesso de extroversão, né? Que é o que eu falei lá no caso, por exemplo, como o introvertido ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando até o momento onde ele vai se onde a extroversão começa a vir em forma de sintomas, pode ser até psicóticos, né? Uma paranoia, o mundo lá fora é muito sombrio, estão me perseguindo. Isso seria um processo de enantiodromia, por um excesso de introversão. A extroversão vem de uma forma, ela vem, mas de uma forma sombria, de uma forma simbólica, né? Automática. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Então, você falou que o Coati talvez não seja tão bom assim aplicar nas primeiras consultas, né? Isso é o que o John Bibby fala. Tá. Só que, por exemplo, eu tô com muita pouca experiência clínica, só tenho uma paciente, né? Daí eu fico me perguntando assim, como descobrir então a função auxiliar, assim, para não ir direto na função inferior, assim, já logo tão cedo. Como descobrir? Isso é um processo de análise. Não tenho o que eu agora, pelo menos assim pensando, eu não sei o que falar, assim, não tem um método. O que tem é uma escuta sobre o caso, você vai analisar aonde ali você percebe mais inferioridade, mais dificuldades, e aonde essa pessoa tem um bom destaque. Você vai medindo, né? E através da tua escuta você vai entendendo o que pode ser algo mais desenvolvido naquela personalidade e aquilo que está mais inferior, mais trazendo mais dificuldades, né? Eu acho que é só a partir de uma análise, né? Sim. Não, é um processo mais longo daí, né, também. É um processo mais longo. Uhum. Beleza, obrigado. Tá bom, então, gente, uma última pergunta, se alguém tiver, senão a gente já vai providenciar o sorteio. Pablo, alcança o livro. Tá. Mais uma última pergunta, alguém? Então, a última. Boa tarde. A atitude e função do terapeuta pode influenciar numa dificuldade de perceber o analisando? Com certeza. Com certeza, sim, né? Porque se você não tem muita consciência de quem você é, né, de como que é o teu funcionamento, de como que é a tua inferioridade, né, você pode abordar aquele paciente, né, de determinadas formas que pode afetar o funcionamento dele, né, que pode dificultar, né, a compreensão, pode abalar a relação. Acho que seria a melhor palavra, né, abalar a relação. Eu acho que sim, né? Como para o terapeuta junguiano, né, a gente usa dos tipos até para pensar sobre a relação transferencial e contratransferencial, o que você faz, como você vai conduzir, né, se determinadas pessoas necessitam de uma função mais sentimental,
né? Se você chega muito racional, muito pensamento, muito objetivo, aquilo pode dificultar a relação, né? Ou vice-versa, tem pessoas que precisa secar, né? Que precisa de menos sentimento, precisa de mais objetividade. Então isso sim faz parte do manejo e pode afetar se você ficar muito inconsciente disso.